Agora nós vamos continuar com a drenagem linfática de membros inferiores, segundo o Leduc também. Só para a gente fazer um apanhado, em uma drenagem linfática corporal, a gente faz corpo, membro superior, membro inferior, tronco, tanto anteriormente quanto posteriormente. E a face, ela é separada de uma drenagem linfática. Quando você vende corporal, você não faz face junto, então é separado, é um valor separado. E pode ser que você drene só membro superior ou só membro inferior, depende do que você está colocando a drenagem linfática como proposta. Então, a fibroedema mieloide, por exemplo, que é a cerulite, você vai trabalhar a drenagem linfática da região de queixa, por exemplo, região glútea, região da coxa, abdômen. Então, você vai incluir a drenagem linfática no seu protocolo. Então, assim, você pode trabalhar de diferentes formas com drenagem. Mas se você for trabalhar com drenagem linfática, vou vender sessões, você separa face e corpo e faz. O que eu estava falando para vocês na primeira parte da aula é que quando a gente tem uma região infiltrada, ou seja, uma região edemaciada, pensa numa pessoa que fez a cirurgia do abdômen e está toda edemaciada. Ao invés da gente começar lá nos gânglios linfáticos e ir aproximando por movimentos de chamada e depois voltar, a gente já vai começar com o movimento lá na região infiltrada e a gente vai fazer movimentos de reabsorção, ou seja, bordular em direção indicador. O que vai acontecer? Essa manobra ela vai facilitar a recaptação do líquido intersticial pelos capilares linfáticos e sanguíneos. Então, o que acontece? A pessoa corta aquele vaso e o líquido extravasa. Quando você faz a diferença de pressão, você faz com que o tecido, o líquido intersticial, ele procure algum capilar linfático para entrar. Então, ou seja, você está absorvendo aquele líquido pelos capilares. Quando a gente produz fricção ou pinçamento, a gente atrapalha esse processo. Por quê? Porque quando a gente faz a fricção, a região, vamos supor que a região já tem ali uns 15 dias de cirurgia e já está acontecendo a neoangiogênese, já estão surgindo novos vasos sanguíneos, novos vasos linfáticos. Quando é realizada a fricção naquela região, a gente vai provocar o aumento da permeabilidade da membrana daquele capilar. E uma vez que eu aumento a permeabilidade da membrana daquele capilar, tudo que eu reabsorvi, que eu recaptei, vai sair pela membrana. Então, a gente perde o líquido que foi absorvido. Então, a gente tem que realmente se manter a técnica de reabsorção, tá? Nada de fricção em região infiltrada ou edemaciada. Importante também é cuidar dos tracionamentos, tá? Não tracionar para não afastar a borda cirúrgica, incisão, né, de uma borda da outra e abrir o canto. Começando a falar sobre a drenagem dos membros inferiores, o primeiro, no decúbito dorsal, o cliente vai estar com a perna um pouco elevada e essa elevação ela não pode se dar por uma superfície dura, porque vai comprimir qualquer
tipo de vaso e pode atrapalhar o retorno. Então, essa superfície que você elevar a perna pode ser uma toalha, um rolo, mas ele tem que ser maleável, ele tem que ser confortável. E nós começamos pelos gânglios da região inguinal. Nessa imagem, é uma das principais imagens de membro inferior, porque ele vai te mostrar tanto a face lateral como a face interna da coxa. Então, aqui nós temos todos os gânglios da região inguinal, uma quantidade importante de gânglios da região inguinal. Lembrar que nós temos gânglio em toda a região aqui da cava da virilha, né, dessa região aqui. Então, nós temos esses linfonodos de forma superficial e de forma profunda. Aqui, a região anterior e a região lateral da coxa, nós vamos jogar para os linfonodos que estão aqui nessa região inguinal, mais superficial, digamos assim. E essa região medial da coxa, nós vamos jogar para esses linfonodos mais internos, tá? A gente fala que mais profundos. Então, a coxa, a gente vai fazer uma drenagem, um movimento que vai ser oblíquo, porque eu tenho que levar essa linfa daqui para lá, né? E essa região aqui que sobrou é essa que está desenhada aqui, que vai sentido os linfonodos inguinais mais profundos. Tá? Aqui também está mostrando a região da perna anterior, onde eu vou tentar jogar esse líquido para a região interna, que é a região da pata do ganso, que é o encontro de três musculaturas, que é o sartório, o semitendinoso e o grácil. E essa região aqui, ela tem uma quantidade de linfonodos interessantes também, juntamente aos linfonodos da fossa poplítea. Então, podemos drenar os membros inferiores com uma ou duas mãos espalmadas em contato com a pele na altura dos gânglios proximais, da maneira que ficar mais confortável. Lembrar que os gânglios proximais são os da região inguinal. As manobras lentas e repetitivas. E depois que eu estimulei, que eu drenei os gânglios, eu vou fazer a manobra em bracelete para continuar conduzindo essa linfa, afastando da coxa e chegando até no joelho, respeitando o sentido de drenagem, levando a linfa para os seus gânglios correspondentes. Tá? Lembrar que à medida que eu vou afastando, eu vou drenando de forma oblíqua. Eu vou da região externa lá em direção à região inguinal. Aqui, essa imagem é só para ilustrar aquelas setas que a gente viu da região interna da coxa, região medial, ela segue o trajeto da veia safena interna. Então, aqui está a safena, né? E aqui é o trajeto também que a gente vai fazer para a drenagem linfática dessa região. Então, eu deixei registrado aqui para vocês. A face antero-interna da coxa. Então, antero-interna da coxa. Essa região aqui, ó, gente, será drenada para os coletores superficiais, orientados pelo trajeto da safena interna. Lembrar também que tem um monte de cliente que retira, né? Retira essa safena. E aí vai ter um déficit na circulação, provavelmente vai ter edema, vai ter dificuldade de retorno, cansaço. E aí é uma indicação de drenagem se ela tiver com a situação cardíaca estável, não é mesmo?
Aí eu falei para vocês que a gente tem uns linfonodos nesta região, né? Que a gente chama de pata de ganso, que é uma junção entre os tendões do músculo grácil semitendinoso e o músculo sartório. E dessa aqui a gente vai drenar dessa região e depois a gente vai vir em direção à fossa poplítea. Então, ó, a drenagem do joelho começa pelos gânglios poplíteos com as pontas dos dedos. É uma fossa e a gente tem que comedir a pressão, porque tem vasos que passam ali também para a pessoa não sentir formigamento nem desconforto. E essa questão da face interna na altura dos tendões. Então, aqui a gente já tem uma face posterior, a cliente está em decúbito ventral e está mostrando mais uma vez essa questão que a gente vai fazer uma drenagem oblíqua, onde eu tenho a região póstero, ó, tanto a região posterolateral quanto a região posteromedial, nós estamos mandando essa linfa para a região interna aqui da cava inguinal, né? Linfonodos inguinais profundos. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Eu vou dividir a perna em três. Então, aqui 1, 2, 3. E aí eu faço 1, depois 2, depois 3. Vou afastando em chamada, depois eu volto em reabsorção. Se tiver edema, só reabsorção da área infiltrada e vem, aí posso fazer, se tiver toda a área infiltrada, eu começo da região proximal. E aqui na lateral, nós temos a perna. Lembrar que a maioria dos capilares linfáticos, gente, é região anterior. Então, a gente tem desse desenho aqui, lembrando da região da pata de Gâncio e gânglios poplíteos. E essa face dorsal e lateral aqui do pé. A gente tem alguns linfonodos aqui da região maleolar. Maléola é esses ossinhos que a gente tem, o maléolo interno e o externo. E a gente já tem, atrás do maléolo, a gente tem alguns linfonodos, tá? Que vão absorver a linfa do pé. E o restante da perna a gente vai drenar aqui para cima. E eu coloquei isso registrado para vocês. Região da inserção do músculo quadríceps e externo do joelho são drenadas em direção à face antero-interna da coxa, que é a parte da frente da coxa. A perna, que aí já é a parte da canela, né? É drenada em direção aos gânglios poplíteos, com círculo com os dedos. Então, a gente está fazendo a parte da perna. Em seguida, por duas mãos, com manobras combinadas com polegares colocados sobre a face anterior. Igualzinho a gente fez no punho, né? Então, aqui, como se fosse isso aqui fosse o pé, a gente vai fazer esse polegar aqui e vai trabalhar desta maneira. O tornozelo é drenado pelas vias maleolares, que foi o que eu falei para vocês, e os polegares são posicionados na face dorsal do tornozelo. E aqui uma última imagem, as últimas imagens, mostrando a drenagem da perna na face posterior, onde a gente vem de maléolo, sobe em direção aos gânglios da região poplítea, ok? Do pé para a região retromaleolar, tá?
A proposta dessa aula é só para que vocês entendam para onde que vai o movimento das mãos, né? Vocês estão aprendendo como é que movimenta as mãos e quem recebe a linfa de quê? Hoje nós aprendemos de membro superior, onde a face interna e anterior do braço a gente drena para a região axilar. A face lateral do braço a gente vai drenar em direção à região supraclavicular e movimentos em bracelete. Na perna, a gente também vai usar bracelete na região da coxa, onde a face interna da perna cava inguinal, linfonodos da região inguinal, e a região lateral também, só que aí eu vou drenar de forma oblíqua. Anterior da perna, jogo para o lado interno, pata de ganso, e bombeio, dreno os gânglios da fossa poplítea, que é esse espaço atrás do joelho. E aí a gente vê os desenhos que na perna aqui, só para cima, e o pé na lateral, ok? O que vai faltar? Região do tronco, região abdominal, mama, e aí a gente vai seguindo e eu vou ajudando vocês. Obrigada, bons estudos!